No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que esses escândalos dos bancos que estão acontecendo, que estão aí na moda, não são de hoje, tá? Faz 36 anos, pelo menos, que a gente tem essas situações e que nós pagamos as contas. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Gustavo e neste canal a gente ensina sobre finanças de um jeito diferente, simples e muito eficiente. Bom, vamos então ao vídeo. Nós temos aí algumas notícias que eu trouxe. Digimais. Banco do fundador da Igreja Universal acumula rombo de 8,5 bilhões e preocupa FGC e mercado. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, é ele que banca ali esse valor quando os bancos não pagam, tá? Segundo, quebra do Master custa 47,3 bilhões, maior rombo da história. E na sequência, BRB, que é o Banco de Brasília, comprou 30,4 bilhões em ativos do Banco Master. Então, só por essas notícias aí, a gente já tem mais ou menos uma ideia, né, pessoal, do que vem. Aí, o que eu fiz? Eu simplesmente somei Digimais 8,5, Master 47,3 e BRB 30,4. Só esses três estão aparecendo mais bancos, tá? É um rombo de 86,2 bilhões de reais. Só para vocês terem uma ideia comparativa, esse valor pagaria um salário mínimo para 53 milhões de brasileiros, tá? Então, estamos falando aí de 1/4 da população. Agora, não é de hoje que isso acontece. Essa corrupção nos bancos, esses esquemas, eles vêm lá, desde lá de trás. Só para lembrar para vocês uma época muito importante, que foi a era Proer. Muita gente nem lembra mais. Mas nos anos 90, com a estabilização econômica do Plano Real, muitos bancos que viviam de receitas inflacionárias, eles começaram a quebrar. E o governo do Fernando Henrique Cardoso criou então um programa de estímulo à reestruturação e ao fortalecimento do sistema financeiro nacional. Olha que nome bonito, né? Eles adoram dar nome bonito. Chamado PROER. Ele despejou cerca de 71 bilhões, valores corrigidos de hoje, tá? Para socorrer as instituições. Porque o que se temia? Que uma quebra dessa magnitude, quando começasse, ia afetar e o sistema todo ia colapsar. Então eles não poderiam deixar que isso acontecesse. Nós tivemos naquela época 95, Banco Nacional, que até o Ayrton Senna durante muito tempo foi garoto propaganda deles, era um dos maiores bancos do país. Quebrou e teve um rombo de bilhões. O socorro público, claro, foi maciço. Depois, também em 95, veio o Banco Econômico, outro que era bastante conhecido dos brasileiros, também liquidado após sérios problemas financeiros com a intervenção federal e a ajuda ali, né, com dinheiro. Depois foi a vez do Bamerindos em 97. Era um gigante paranaense que foi socorrido pelo Proer e depois acabou sendo vendido. Em 2004 nós tivemos o Banco Santos, que foi liquidado também após fraude. O impacto foi significativo para os investidores e para o sistema financeiro. Em 2012, nós tivemos o Banco Cruzeiro do Sul, que teve intervenção do Banco Central depois que se descobriu empréstimos fictícios, gerando um rombo de 2,23 bilhões de reais. E em 2013, nós tivemos o Banco Rural, que também foi liquidado pelo Banco Central depois de problemas financeiros. Então você vê aí que é uma série de bancos que atuavam de forma, meio escusa aí. Por que o povo é que paga a conta? Embora o PROER não tenha sido uma transferência direta do Tesouro Nacional para ajudar esses bancos, como se fosse um cheque em branco ali, em todos os casos é óbvio que a conta chega para o povo. E aí nós podemos ter as três formas principais de que isso acontece. Primeiro, utilização do dinheiro do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. O FGC é financiado pelos bancos, mas esse custo acaba sendo, claro, repassado para os clientes em tarifas e juros mais altos. O banco nunca perde, podem ter certeza disso. Segundo, perda para os fundos de pensão. Os fundos de pensão de funcionários de empresas estatais frequentemente têm dinheiro investido nesses bancos, tá? Inclusive agora eles estão enfrentando um problema porque parece que o Master e o BRB tinham aí alguns fundos de pensões que colocavam dinheiro maciço ali.
e vão ter muitos problemas. Terceiro, inflação e dívida pública. Os custos dessa reestruturação muitas vezes aumentam, né? Eu diria até que na maioria das vezes aumenta a dívida pública, que precisa ser pago com o que, adivinha? Impostos. E quem paga somos nós. E a maioria desses casos envolveu má gestão, fraudes contábeis e concessão de crédito sem critério. Quando não, os três juntos aí, né? E aí o que a gente se pergunta? Quantas pessoas no final foram presas na era do Proer, já que teve tanta falcatrua, tantos desfalques? A resposta aqui é praticamente ninguém foi preso na época. Então, embora a era do Proer tenha sido marcado por fraudes contábeis maciças e rombos bilionários, o desfecho judicial foi caracterizado pela ausência de punições criminais imediatas para os grandes banqueiros envolvidos. Aí o que acontece? O governo externou aí uma preocupação que ele não tinha preocupação em punir esses responsáveis. A maioria das punições, então, ocorreu na esfera administrativa do Banco Central e de processos cíveis que foram se arrastando. Em alguns casos específicos de bancos menores, que não tinham tanta relevância, então eles não tinham tanto contato, né, com autoridades lá maiores, ou fraudes pontuais, como um gerente do Banco do Brasil em 95, houve alguma prisão aqui e ali, né? Mas foram isoladas. Mas o grosso do sistema financeiro permaneceu em liberdade aí. Os grandes banqueiros não sofreram nada. O ex-banqueiro Edmundo Falck, ex-diretor do Nacional, chegou a ser condenado anos depois, mas em um processo que se estendeu até 2010. Imagina isso. Lá se vão 36 anos, de 1990 a 2026, e praticamente nada mudou. Os golpes, desfalques, fraudes continuam ocorrendo e os responsáveis continuam sendo acobertados pelo sistema, né? A gente não sabe direito o que envolve isso aí, mas não estamos aqui para analisar esse tipo de coisa. Por isso que eu falo que é importante você fazer a lição de casa e entender muito bem aonde você está colocando o seu dinheiro. Seja num CDB de banco, seja em ações de empresas, qualquer investimento que você for fazer. Por quê? Olha só o exemplo aí do Banco Master que eu trouxe. Eu fui pesquisar o Banco Master e ele oferecia CDB que prometia 1,6% ao mês. Isso dá em torno de 20% ao ano. Então você vê que uma pessoa com mínimo de compreensão do mercado, uma educação básica, tá? Não estou falando uma coisa absurda sobre investimentos. Ela desconfiaria de que não era algo normal e factível de se obter. E que então era muito arriscado você colocar o seu dinheiro ali. Mesmo assim, muitas pessoas foram lá por causa da ganância, por causa de vários fatores e acabaram colocando. Então tenha em mente que promessas mágicas e propostas de investimentos únicos, né, e inovadores sempre vão aparecer para fisgar exatamente as pessoas sem conhecimento e gananciosas. Na maioria das vezes, com as duas características juntas. Aí você tem aquela velha história, né? Ah, mas um amigo meu me falou. Então, um dos grandes problemas que eu vejo são as pessoas que querem buscar ganhos rápidos e grandes. Elas não têm paciência para esperar, que é sempre o que a gente fala aqui, que né, só a mãe deles teve filho esperto. Não existe essa questão. Você tem que ter paciência e tem que saber esperar, porque os grandes bilionários que eu analiso e até os milionários, eles não chegaram lá da noite para o dia, foi um processo. Não adianta você querer furar a fila, porque quem quer fazer esse tipo de coisa geralmente se dá mal. Essas pessoas não querem investir, elas na verdade querem apostar. E aí o que acontece? Eu vejo muito que as pessoas querem porque querem entrar na bolsa, porque vêm falar que está maravilhoso, que é o momento, e aí elas entram. Só que sem saber direito o que estão fazendo. E aí elas pegam conselhos de amigos, pegam aí um especialista que falou alguma coisa, não sabe a realidade da pessoa e está ali dando dicas, e a pessoa entra, embarca e coloca o seu dinheiro ali. Quando qualquer coisa dá errado ali no curto prazo, que pode acontecer, o mercado pode cair, pode ter uma crise, uma pandemia, por exemplo, a pessoa fica desesperada porque ela não tem conhecimento, e quem não tem conhecimento não sabe como agir.
E aí ela acaba vendendo tudo, acaba se desesperando, perde dinheiro e depois vai falar que bolsa é cassino, que não é para ela, que isso aí é uma coisa que iludiram ela. E na verdade não é nada disso, né? Ela usou a bolsa como cassino, só para dar um exemplo aqui. Para vocês terem uma ideia, um conhecido me procurou e disse que estava investindo em Bitcoin. Essa história é real, tá? Quando eu perguntei se ele tinha feito um curso ou estudado sobre criptomoedas, né, ele me respondeu: não, eu comprei um pouco para testar e eu estou indo bem. É fácil, eu estou até ganhando um dinheiro aí. Eu não vou nem jogar dinheiro fora com cursos. Então, eu vou traduzir para vocês numa linguagem bem simples. O que ele disse dessa frase aí que eu entendi foi o seguinte: eu ainda não sei nadar, mas eu vou me atirar no alto mar porque é tranquilo. Qualquer coisa, a onda me traz de volta. Olha como a ignorância, ganância, juntos, o que eles fazem, né? É exatamente isso que ele falou. Entendam. Primeiro, vocês têm que buscar o conhecimento para depois começarem a investir e aí ir migrando. Renda fixa primeiro, depois renda variável. Não adianta você querer atropelar e já ir direto para um Bitcoin e direto para uma coisa mais arriscada, tá? Eu vejo isso acontecer o tempo todo, seja com cripto, seja com ações, fundos imobiliários e até CDB e Tesouro Direto. Porque se você não souber o que você está fazendo, você pega lá um CDB mais longo e depois você acaba querendo vender ele antes da hora, você pega uma marcação de mercado que não te favorece, você vai perder muito dinheiro. E isso acontece o tempo todo. O grande problema muitas vezes é quando a pessoa ela já está numa idade mais avançada, né? Tem tipo 40, 45, 50 anos e ela quer partir para esse tipo de coisa. Ela não tem tempo mais para recuperar. Então ela fica procurando rentabilidade quando na verdade ela tinha que estar procurando previsibilidade. É uma coisa mais tranquila para ela primeiro não perder dinheiro. Como diria Warren Buffett, a regra número 1 é não perca dinheiro. A regra número 2, não se esqueça da primeira regra. Não foi à toa que ele falou isso, não foi uma coisa de brincadeira, ele falou muito sério. Então entendam isso. E aí, aquela história, né? Se você acha que o conhecimento é caro, experimenta a ignorância. E é o que a maioria das pessoas não entende. É que elas estão num cassino jogando, mas com o dinheiro do futuro da sua família. Então elas não têm essa noção que aquele dinheiro ali que elas estão, na verdade, apostando, achando que estão investindo, é um dinheiro que lá na frente vai fazer muita falta e que vai cobrar muitos juros delas. Por quê? Aos 20 anos, se você perde um dinheiro, você tem tempo e energia para correr atrás e recuperar o prejuízo. Ok. Agora, com 40 anos, o tempo já não está mais do seu lado. Se você colocar aqui que você vai se aposentar com 65, digamos, quando você tem 20 anos, você tem 45 anos para correr atrás. Mas com 40, você tem 25 anos. É tempo? Ainda é tempo, mas o esforço, tudo vai ser muito mais complicado. Então você não vai recuperar uma perda tão facilmente aos 40 anos, por exemplo. Outra coisa que muita gente não se dá conta, né? Aos 20 anos, é a que eu falei, seu foco é rentabilidade. Mas aos 40 tem que ser previsibilidade. Você não pode buscar, eu quero maior rendimento, eu quero... Por quê? Porque você acaba investindo num produto que ele faz o seguinte, ele te paga 15% num ano, 7% no outro. 9% no seguinte, 6% no outro. E aí você vê que no resultado final ficaria abaixo de um rendimento previsível que você colocasse ali de 10%, por exemplo, que é a média que eu gosto de trabalhar na renda fixa. Então, sempre leve isso em conta. Dependendo da idade na qual você já está, veja a questão da previsibilidade. Tá? Não vá nessa de a rentabilidade acima de tudo, e eu vejo muitos assessores querendo empurrar essa questão da rentabilidade. Por quê? Porque isso cresce os olhos. A pessoa fica gananciosa, não tem jeito. A maioria dos assessores de investimento, assim que entendem que você não sabe nada do que você está investindo, eles vão te falar sobre essa palavrinha mágica, que é a rentabilidade, que você precisa para alavancar os seus investimentos. Ele conversa com você, identifica que você não tem muito conhecimento e aí ele fala, poxa, é aqui que eu vou ganhar as minhas comissões. Não estou falando que são todos assim, tá? Mas tem muita gente aí que trabalha dessa forma. Então, tomem muito cuidado. Então, Luiz, quer dizer que a assessoria de investimento é ruim, eu devo fugir. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo nem que é bom nem que é ruim. Como em todas as áreas, você tem que entender que você tem profissionais bons e profissionais ruins. E o fato é que, se você não sabe o básico sobre investimento, se você não fez a sua lição de casa, as chances de você ter problema
é grande, tá? Entende que esses profissionais, como o próprio nome diz, eles devem assessorar você a tomar a melhor decisão para você e não tomar decisões no seu lugar. Eles estão ali para te dar todo o conhecimento, para colocar para você tomar a decisão. Mas o que as pessoas fazem? Ah, não, é muito difícil, deixa para lá, eu vou colocar na mão dele e ele investe para mim. Isso não é correto. Só para vocês entenderem aqui com uma analogia simples. No primeiro caso, é como se você tivesse com um problema no casamento e aí você pedisse aconselhamento a um profissional para melhorar a sua relação. Então o profissional vai chegar e falar, olha, o que você acha de fazer isso, fazer aquilo, tal, sair mais com a sua esposa ou com o seu marido e ele te ajuda a melhorar a relação. Agora, no segundo caso, quando você entrega o seu dinheiro e fala para ele, ó, toma conta aí para mim, o que você está fazendo? Você está entregando a sua esposa ou o seu marido para um especialista cuidar e falar, ó, dá carinho e atenção aí no meu lugar, porque eu não estou conseguindo, eu não manjo nada. Isso não faz sentido. E é a mesma coisa que está acontecendo quando você está entregando o seu dinheiro na mão desses assessores, desses especialistas ou do gerente do banco, né? O que é pior. Por quê? Entenda que a maioria dos assessores e dos gerentes de banco, eles ganham comissões para poder estar te sugerindo investimentos. E vamos lá, por mais que o gerente seja seu amigo, que o assessor seja um conhecido, ele ganha a comissão para sustentar a família dele. O que ele vai te oferecer? O que é melhor para você ou o que é melhor para o banco ou para a instituição que ele representa? É uma coisa lógica. Ele pode até te falar alguma coisa do que ele acha que você deve fazer, mas você tem que saber e tomar a decisão por sua conta. Entendam isso, isso é muito importante. Você tem que assumir o controle da sua vida financeira. É por isso que eu não vendo assessoria financeira. Já vieram me perguntar várias vezes, já vieram me oferecer. Não vendo, eu faço educação financeira. Eu dou as ferramentas, o suporte e a orientação necessárias para que você decida por conta própria. Porque olha só uma coisa, seria muito mais fácil e lucrativo eu te vender um curso, já entregasse uma planilha, ó, essa planilha aqui está praticamente pronta, só coloca aí, já tem aí as ações, o Tesouro Direto, os CDBs, tudo que você precisa para investir, é só você copiar e colar. E te entregasse pronto, investimentos aí baratos e falasse para você, ó, compra aí e pode esperar 5 anos que vai dar bom. Só que o que acontece? Os cursos, a maioria deles, depois de 1 ano, termina o curso. Então você paga, fica por 1 ano e depois acabou. Só que eu estou mandando você esperar 5 anos. Quer dizer, quando chegar lá na frente, não é problema meu. Ou pior, você pode ter 2 coisas aí que vão acontecer com você. Primeiro, você virou meu refém, concorda comigo? Porque se você não sabe nada e você depende do curso que está te entregando já tudo pronto, tudo mastigado, eu não te ensino a pescar, eu só estou te dando peixe, você ficou meu refém. Porque para você ter os seus resultados, você vai precisar de mim. Então todo ano você vai ter que renovar meu curso, certo? E segundo, o que é pior, você vai tomar sempre decisões no que eu acho que é bom para você, nunca no que você e a sua família precisam. E aí não faz sentido nenhum. Então, coloca na sua cabeça. Ah, é difícil? Não é difícil. Só que é trabalhoso. Você precisa ir atrás, precisa buscar. Por isso que eu falo, faça o negócio de forma correta. Procure bons cursos na internet e gaste ali um dinheiro que depois isso vai voltar para você muito mais. Porque quanto mais você ficar adiando, mais bobagem você vai acabar fazendo. Isso eu vejo direto. É muito complicado esse tipo de coisa. Então, qual que é a conclusão? Eu aprendi que a única forma de você se blindar contra essas fraudes na economia, seja nas questões de bancos, seja até mesmo com governos, com coisas que a gente muitas vezes não tem como reagir ali, você está à mercê disso, você minimiza e você consegue se blindar de alguma forma quando você garante a sua liberdade financeira. Para isso você tem que montar a sua reserva, você tem que montar ali os seus investimentos para que você fique blindado. Porque tendo uma certa quantidade de dinheiro, não estou falando aqui para você ter 1 bilhão, mas você tendo uma certa quantidade de dinheiro, fica muito mais tranquilo para você reagir a isso e conseguir se proteger e proteger a sua família. Só que para isso você precisa aprender primeiro a administrar o seu dinheiro e segundo, saber investir com sabedoria, buscando o que faz mais sentido para você e para os seus objetivos, tá? Não é difícil.
mas eu vou dar aqui para vocês as 4 capacidades, né, as 4 habilidades básicas que eu sempre venho batendo aqui e que exigem dedicação. São simples, mas exigem dedicação. Primeiro é o conhecimento, é buscar aprender para melhorar. Segundo, disciplina, manter o foco e seguir sempre os seus objetivos. A disciplina vai te manter ali, por exemplo, poupando todo mês 200, 300 reais e fazendo isso durante vários anos. Paciência, porque o tempo vai fazer o trabalho, só que você precisa deixar ele fazer o trabalho. Você não vai lá e planta uma árvore, coloca a semente lá, enterra, aí daí um mês você vai lá, tira a terra, para olhar se a semente está crescendo. Não adianta, não vai funcionar. Então você tem que ter paciência. E a resiliência é você seguir a sua estratégia, mesmo vendo que outros te oferecem atalhos. Então te oferece uma coisa milagrosa, uma pirâmide. Não, você vai ganhar aqui, ó, 1,5% ao mês, você vai ganhar não sei quanto. Não existe. Então a resiliência te blinda contra esse tipo de coisa. E foi assim que os grandes investidores que eu estudei e estudo construíram sua liberdade financeira. Como eu já falei em outros vídeos aqui, principalmente Warren Buffett, que foi o primeiro, e que eu tenho vários livros dele que ensinaram muito e que teve uma resiliência, uma paciência, disciplina e o conhecimento maravilhoso. Charlie Munger, que era sócio do Buffett, morreu em 2023, e também o Luiz Barsi Filho e o Luiz Alves Pars de Barros. Se vocês conseguirem aí acessar, até no YouTube tem material aí, e assistir alguma coisa sobre eles, vocês vão ver que é muito, muito interessante os conceitos que eles trazem, tá bom? Bom, esse era o vídeo que eu tinha para hoje. Tá? Que eu fiz questão de trazer para a gente relembrar um pouco, porque às vezes a gente acha que está tendo tanta podridão, tanta coisa esquisita no país, que a gente acha que é uma coisa que está explodindo agora, e não é. Isso já vem uma herança de muito tempo. Só que você entenda uma coisa, mesmo com tudo isso acontecendo, mesmo com toda coisa contra, com tantos acontecimentos que vão aí destruindo o nosso dinheiro, algumas pessoas têm conseguido enriquecer e têm conseguido montar a sua liberdade financeira. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque é possível, desde que você foque só no seu potencial e esqueça o resto, você foca aqui. Então entenda que apesar de todas essas fraudes, todos esses problemas, tem como você se blindar contra isso. Desde que você faça o básico bem feito, que eu gosto de chamar. Não precisa de coisas mirabolantes. É só ter esse conhecimento, essa disciplina, essa paciência e essa resiliência. Você fortalecer isso, buscar todos os dias construir isso para você poder garantir o seu futuro e da sua família. Tá bom? Pessoal, esse era o vídeo de hoje. Se você gostou, eu só peço que você deixe o like, compartilhe e também siga o nosso canal, que tem vários vídeos, já são quase 170 vídeos, se eu não me engano, para vocês aprenderem muito sobre como pensar, sobre como funciona o sistema financeiro. Então nós temos uma gama aí de material para você aproveitar. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima.